Descascar uma maçã igual a esta não é tarefa difícil. Entretanto, se você tiver que descascar algumas dúzias, ficaria grato em voltar para 1803, quando um inventor americano chamado Moses Coates apareceu com este descascador mecânico fácil de operar. Uma maçã descascada sem esforço de cada vez. É um mecanismo engenhoso. E é apenas um dos milhares expostos aqui no Museu Henry Ford em Dearborn, Michigan. Alguns deles não se comparam aos aparelhos de hoje para poupar trabalho doméstico. Em 1910, este fez muito sucesso. A lavadora de pratos da família. Basta colocar os pratos aqui dentro junto com 6 litros d'água. E acrescentar o sabão. Fechá-la e girar a manivela. A lavadora de pratos da família não vinha equipada com motor. Você tem que fazer isso por uns 10 minutos. Aí retira a água com sabão, coloca mais 6 litros d'água limpa e roda a manivela por mais 10 minutos. Foi uma ideia que precisava de algumas melhoras. Um exemplo do pioneirismo inventivo que nos trouxe dos aparelhos movidos a manivela como este para o mundo da tecnologia do século XX. Através dos anos, os inventores têm se preocupado com o aperfeiçoamento do automóvel. Uma quinta roda para aumentar a maniabilidade foi um aperfeiçoamento que surgiu várias vezes na história do automóvel. Com ela, o carro pode entrar nas vagas mais estreitas. A quinta roda funciona realmente, mas seu mecanismo pesado a tornou impraticável. O inventor Horatio Casterbill colocou um ventilador no chapéu de palha. Uma ideia que também não pegou. Problemas comuns muitas vezes inspiram soluções engenhosas. Um giro do botão fazia tocar uma cantiga de ninar e mais uma coisa também. Com o berço automático do Dr. Borick, mãe e bebê dormiam em paz. Os inventos de hoje vão muito além da simples mecânica. A eletrônica sofisticada cria mágica visual. Num caso hipotético, 2 membros de uma diretoria saíram da empresa e têm que ser eliminados de uma fotografia de grupo. Para fazer isto, a imagem é lida primeiro por um raio laser. Em seguida, armazenada como dado eletrônico num complexo computador. Agora, com um método chamado de processador digital de imagem, um operador habilidoso pode fazer mais do que eliminar partes de uma foto. Analisando o elemento indesejado e as outras porções do quadro, ele pode substituir a imagem removida por um fundo apropriado. É pintura eletrônica. Ampliando-se a imagem, consegue-se um acabamento fino e a eliminação de qualquer resto indesejado. Somente outro computador pode descobrir as alterações realizadas. Para os olhos comuns, elas são indetectáveis. As mudanças feitas por este sistema podem ser sutis, mas eficazes. Um diretor de arte, insatisfeito com a cor dos olhos da modelo, pode desmontar a foto em seus blocos elementares e substituir a cor verde pela cor azul. Um efeito que costumava levar horas de trabalho de um pintor pode ser conseguido em minutos. O sistema não está limitado a alterar a aparência humana. Pode transformar a conhecida paisagem de Manhattan. Após os edifícios existentes serem lidos e registrados, quase tudo pode acontecer.
O edifício antigamente mais alto do mundo, o Empire State Building, pode facilmente reconquistar esse título dobrando de tamanho. Para o deficiente, novos inventos fornecem novas oportunidades. Jane Walters, que ficou quase totalmente paralisada pela poliomielite, agora espera conseguir sua autossuficiência financeira, tornando-se programadora de computador. No Centro de Reabilitação Nacional de Pittsburgh, ela aprenderá a usar um instrumento extraordinário. Dará a ela a condição de operar um computador sem tocá-lo. Chama-se teclado visual. Aqui é onde fica a sequência de calibragem. O H, o apagador, o 9, o 1 e... Uma câmera no teclado focaliza-se a si mesma nos olhos de Jane. Boa calibragem. Muito boa calibragem. Parece boa. Seus olhos estão em foco. Ótimo. As lentes estão captando tudo. A câmera acompanha o movimento dos olhos de Jane e registra cada letra à medida em que ela se fixa nela. Muito bom. Por que não começa agora com a linha número 50 e o espaço? O teclado visual permite que Jane faça mais do que selecionar letras. Sinais como posição de tabulação permitem-lhe espacejar e pontuar, assim como qualquer teclado comum. Agora faça a próxima linha, linha 60. Olá, meu nome é Jane. A luz vermelha significa que Jane olhou para uma letra o tempo suficiente para o teclado visual registrá-la. Após menos de um segundo, ela pode passar para a próxima letra e seu nome, Jane. Muito bem. Agora termine a linha e ative a tecla de retorno. Isso fará o computador entender que você está datilografando. Ao comando do olho, o computador imprime a frase que Jane escreveu. Veja o que o computador tem a dizer agora. Olá, sou Médio Computador. Qual é o seu nome? Olá, é um prazer conhecê-la. Olá, meu nome é Jane. Vou lhe deixar o livro. Agora que Jane aprendeu o básico, pode continuar estudando sozinha e tentar a carreira de programadora de computador. Com determinação e persistência, não haverá limites ao que Jane poderá conseguir quando no comando do teclado visual. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, cientistas trabalham com um sistema de videocomputador que parece ser produto de ficção científica. Bem-vindo. Estou esperando você. Preste atenção. Pode falar. Crie um petroleiro vermelho. Onde? Ali. Coloque um cruzador azul. Onde? A leste das Bahamas. Crie uma traineira magenta. Onde? Ali. Como o computador HAL no filme 2001, este sistema parece ter características humanas. Um de seus computadores lê onde o operador está apontando. O outro entende seu comando verbal. Embaixo. Um terceiro fala em resposta. E um quarto executa as ordens. Faça esse amarelo. Mova aquele. Para onde? Norte do Haiti. Onde? Haiti. Coloque aquele Onde? ali. Embora seja experimental, este sistema é uma prova do incrível potencial da revolução do computador. Estou esperando você. A seguir, penetre no antigo túmulo esquimó. Descubra por que os cemitérios em Hong Kong são lugares de descanso temporários. Uma coisa
coisa bem simples. Sem dúvida é isso que a maioria das pessoas precisam quando o problema em questão é um túmulo ou uma lápide. Entretanto, há o caso de Henry J. Uldridge, nascido em 25 de janeiro de 1822 e falecido em 13 de maio de 1899, aqui em Mayfield, Kentucky. Uldridge pode ter morrido, mas tomou providências para não ser esquecido. Sua profissão era treinador de cavalos, sua paixão, a caça. Aqui, ele homenageou sua montaria de caça preferida, Fop. E estes representam seus cães. Eles e Uldridge estavam sempre perseguindo raposas e gamos. Uldridge era um inveterado solteirão, mas aparentemente tinha grande amor pela família. Isto homenageia sua mãe. Estes homenageiam seus irmãos, suas irmãs. Até suas sobrinhas netas são lembradas. O próprio Uldridge está enterrado aqui, embaixo do entalhe de sua espingarda preferida. Quanto ao resto das estátuas, bem, nenhuma das pessoas está enterrada neste local. Ninguém. Tudo isto é para o falecido Henry J. Uldridge. Um testamento de uma família e uma vida que ele amou. Uma residência permanente e 17 monumentos. Na densamente habitada cidade de Hong Kong, nem se pensa em desperdiçar terrenos. A terra tem que ser cuidadosamente racionada, mesmo para os mortos. Aqui, o túmulo não é o lugar do descanso eterno. Os coveiros passam mais tempo retirando os mortos da terra do que enterrando-os. 7 anos é o tempo máximo permitido. Independentemente da riqueza ou da fama, o falecido tem que ser exumado para que outro morto então seja enterrado em seu lugar. Os ossos retirados da sepultura são espalhados ao sol. A exposição diária faz parte de um processo de purificação. Todas as noites eles voltam para os seus sacos plásticos. Pela manhã eles serão expostos novamente num processo que pode levar até uma semana. A retirada é constante, mas cuidadosamente etiquetada e numerada para assegurar que os ossos que nasceram unidos permaneçam unidos. A maioria dos restos vai para uma das estruturas chamadas Fodsang Dun Shun. Eles se parecem com um edifício comercial, mas são cemitérios de muitos andares. Em lugar de irem a um cemitério, os parentes vêm aqui visitar os seus mortos. Cada uma dessas 7.000 criptas embutidas torna-se um pequeno, mas permanente lar para os ossos que foram transformados em cinzas através da cremação. A Casa dos Mortos é um lugar de constante atividade. Embora este seja o fim da jornada para o extinto, ele ainda faz parte da família. Segundo a crença dos antigos, eles ainda apreciam a companhia, os alimentos e o incenso queimado pela família. A visita constante a milhares de criptas por milhares de parentes significa que neste cemitério os mortos descansam em paz, mas não em silêncio. Um lugar de muita solidão, em pleno círculo ártico, provou ser um cemitério extraordinário. Esta baía na Groenlândia chama-se o Lugar do Pequeno Paraíso. Os cientistas vieram aqui para investigar informes sobre misteriosas covas rasas.
Ficam protegidas por uma borda de estranha conformação. Os arqueólogos perceberam que esta seria a oportunidade para investigar uma outra época, um outro mundo. Abrir uma sepultura antiga é sempre um momento de muita tensão. O local pode estar vazio ou conter um achado sensacional. A descoberta ultrapassou todas as expectativas. Tratava-se da múmia de uma mulher esquimó, preservada naturalmente pela temperatura abaixo de zero. Ela morreu há mais de 500 anos, bem antes de Colombo ter descoberto o Novo Mundo. Em questão de minutos, um segundo corpo foi encontrado e depois um terceiro. De fato, foram encontrados 8, 6 mulheres e 2 crianças. Todas elas com suas roupas em notável estado de conservação. Não havia nenhuma causa evidente da morte, e o mistério aumentou com 2 outros fatos. Não havia nenhum homem aqui e em nenhuma sepultura da região. As múmias foram levadas para um laboratório dinamarquês, geralmente utilizado em investigações criminais. Temos que tirar do crânio também. Faremos isso em seguida. Em virtude dos corpos estarem tão bem conservados, eles puderam fazer autópsias convencionais. Os raios-x revelaram evidências de vários ferimentos e doenças. Esmaecidas, mas ainda visíveis, tatuagens evidenciavam que o impulso de melhorar a aparência é um costume universal. Os corpos também ofereceram a chance de se estudar as condições de vida há 500 anos. Análises de amostras dos cabelos revelaram níveis bem mais baixos de poluentes tóxicos do que na Groenlândia moderna. Um tempo a mais de mercúrio e um oitavo a mais de chumbo. Outros exames dos cabelos também mostraram piolhos antigos bem conservados. Algumas das evidências foram particularmente emocionantes, pois indicaram o que os esquimós estavam fazendo em seus últimos dias. Mesmo os pequenos detalhes eram importantes. Cortes recentes nas unhas desta mulher foram feitos por uma faca que ela estava usando na confecção de roupas e botas de pele. As mais intrigantes dúvidas sobre os elaborados vestidos que as mulheres e crianças estavam usando não puderam ser elucidadas. Por que foram enterradas numa região tão isolada? Como elas morreram? O mistério de suas horas finais permanecerá no passado para sempre. Parece até que os esquimós, usando suas roupas muito bem feitas, eram viajantes do tempo. Eles se conservaram através dos séculos, não para nos dizer como morreram, mas como viviam. Eles vieram e se foram, mas serão lembrados. O povo do lugar chamado Pequeno Paraíso. Este é o Rio de Ouro. O Rio Americano, no Vale Sacramento, na Califórnia. O ouro está misturado com a areia e o cascalho e é levado rio abaixo das montanhas de Sierra Nevada para o leste. É claro, os primeiros colonizadores que vieram para cá em 1840 nada sabiam sobre o ouro. Entre esses pioneiros havia um imigrante suíço chamado John Sutter. Ele esperava que o forte que construíra se tornasse o núcleo de uma nova cidade, Sutterville. A comunidade que ele previra seria religiosa, pacífica e importante. Para criá-la, ele precisava de material de construção.
Sutter montou uma serraria como esta para fornecer madeira para a construção da comunidade dos seus sonhos. Para obter madeira para a serraria, ele mandou homens aqui para o alto da floresta que margeia o rio americano. Aí, na manhã de 24 de janeiro de 1848, um dos homens de Sutter viu alguma coisa brilhando e refletindo na água. Uma pedra do tamanho de uma ervilha ou maior. Parecia ouro. Ele colocou numa pedra, pegou uma outra pedra e bateu nela. Muitas coisas se parecem com ouro, mas quando se bate nelas, fragmentam-se. Pepitas de ouro apenas amassam. Aquilo era ouro, mas para Sutter, a descoberta foi um desastre. Um fluxo cada vez maior de pessoas surgia na região à medida que a notícia sensacional se espalhava pelo mundo. Na esperança de retirar ouro do rio, os mineiros queriam fazer fortuna logo e com facilidade. Não estavam interessados no trabalho demorado e cansativo de construir uma cidade. As terras de Sutter foram logo invadidas por esses homens, que iam para onde bem quisessem e faziam o que lhes conviesse em busca de riqueza instantânea. Sutter havia assumido muitas dívidas para iniciar sua sonhada comunidade. Agora, em virtude de sua agricultura e pecuária terem tido que parar, ele deixou Sutterville e subiu o rio americano em busca de ouro também. Alguns homens tiveram a sorte de encontrar ouro e outros não encontraram. Sutter não encontrou quase nada e perdeu tudo para seus credores. Ele morreu finalmente, amargurado e falido. Um homem cujos sonhos foram destruídos pela maior corrida de ouro da história. Quanto a Sutterville, bem, as ideias de Sutter sobre o potencial da cidade eram realmente boas. Nas mãos de um outro proprietário, Sutterville cresceu e tornou-se Sacramento, a capital da Califórnia, o estado do ouro. Acredite, se quiser. Pode ser também o objeto de uma aula de como evitar alguns dos problemas mais difíceis da vida. Furando áreas onde há milhares de extremidades nervosas. E não é só doloroso, mas também é muito desconfortável. Foi uma beleza. Você gostou disso, hein? Gostei. Verdade? Uhum. Foi divertido? Agora então me fale sobre a raposa, hein? Ela era peluda. O mecanismo pelo qual a hipnose pode eliminar a dor tem sido assunto de sérias investigações nos Estados Unidos. Um dos principais pesquisadores é o psiquiatra Martin Orne. Percepção alterada depende de focalizar sua atenção e utiliza a imaginação. É a capacidade para imaginar profundamente, o que parece ajudar as pessoas a modificarem sua noção de dor. Dr. Orne utilizou a hipnose para tratar uma variedade de distúrbios médicos e psiquiátricos. Curves é um homem de 52 anos que desenvolveu parkinsonismo prematuro quando tinha cerca de 35. Este tremor das mãos e dos pés tem a tendência de piorar progressivamente. Em acréscimo ao parkinsonismo, ele apresenta também movimentos corporais involuntários que são de origem mais psicológica do que física e são o motivo principal de estar totalmente incapacitado no momento. Gostaria que me contasse como vão indo as coisas desde que começou o tratamento. Não. Fazer esse tratamento tem me ajudado muito. Uhum. Eu fiz o exercício. Parece que diminuíram os movimentos involuntários. Certo, e há realmente duas condições. Uma é que sua mão direita treme. Assim. A perna direita. E você já teve antes as duas mãos assim. Ambos os lados. E a esquerda foi reparada por uma operação.
E também você tem um outro tipo de movimento involuntário, que são os grandes movimentos involuntários que incomodam você ainda mais, parece. Agora poderia um instante olhar aqui para mim e quando olhar perceberá que seus olhos começarão a ficar cansados e pesados e começarão a fechar gradualmente. Cada vez mais pesados e mais relaxados. Mergulhando, vagando. Por ser ele conhecedor do processo, Gervais é capaz de entrar em hipnose em um tempo relativamente curto. E será capaz de descobrir que adquiriu novamente controle total de sua mão esquerda, fechando a mão sozinho. Ao fechar, todo o movimento passará para sua mão esquerda e todo o movimento cessará assim que você fechar sua mão esquerda. Quando abrir a mão, vai se sentir mais relaxado, mergulhando, vagando, nesta sensação calma de conforto e vai se sentir bem. Como se sente? Bem. Ótimo. Com o tempo, deve ser possível para Gervais aprender a controlar os grandes movimentos involuntários e, essencialmente, eliminá-los. Estes são os movimentos que possuem base psicológica. Quanto ao pequeno tremor, é problema do seu parkinsonismo, é um problema neurológico. Mas não é o que o incapacita. Ele poderia levar uma vida normal, apesar do tremor. Com a hipnose, ele pode até aprender a se controlar. Ao menos por breves períodos, se sentir necessidade. Entretanto, a fim de ajudar mais pessoas mais efetivamente, a pesquisa deve deixar claro quando a hipnose dá certo e por que dá certo. E quando fracassa, por que fracassa. E, acima de tudo, porque alguns indivíduos, mais do que outros, são capazes de mudar dramaticamente sua vida usando hipnose para controlar uma doença debilitante diferente. Uma serpente piton do oeste africano consegue se enrolar em um nó tão apertado que pode rolar como uma bola de boliche. Acredite se quiser. Após os edifícios existentes serem lidos e registrados, quase tudo pode acontecer. O edifício antigamente mais alto do mundo, o Empire State Building, pode facilmente reconquistar esse título dobrando de tamanho. Para o deficiente, novos inventos fornecem novas oportunidades. Jane Walters, que ficou quase totalmente paralisada pela poliomielite, agora espera conseguir sua autossuficiência financeira, tornando-se programadora de computador. No Centro de Reabilitação Vocacional de Pittsburgh, ela aprenderá a usar um instrumento extraordinário. Dará a ela a condição de operar um computador sem tocá-lo. Chama-se teclado visual. Aqui é onde fica a sequência de calibragem. O H, o apagador, o 9, o 1 e... Uma câmera no teclado focaliza-se a si mesma nos olhos de Jane. Boa calibragem. Muito boa calibragem. Parece boa se os olhos estão em foco. Ótimo. As lentes estão captando tudo. A câmera acompanha o movimento dos olhos de Jane e registra cada letra à medida em que ela se fixa nela. Muito bom. Por que não começa agora com a linha número 50 e o espaço? O teclado visual permite que Jane faça mais do que selecionar letras. Sinais como posição de tabulação permitem-lhe espacejar e pontuar, assim como qualquer teclado comum. Agora faça a próxima linha, linha 60. Olá, meu nome é Jane. A luz vermelha significa que Jane olhou para uma letra o tempo suficiente para o teclado visual registrá-la. Após menos de um segundo, ela pode passar para a próxima letra e seu nome, Jane.
Muito bem. Agora termine a linha e ative a tecla de retorno. Isso fará o computador entender que você está datilografando. Ao comando do olho, o computador imprime a frase que Jane escreveu. Veja o que o computador tem a dizer agora. Olá, sou médio computador. Qual é o seu nome? Olá, é um prazer conhecê-la. Olá, meu nome é Jane. Vou lhe deixar o livro. Agora que Jane aprendeu o básico, pode continuar estudando sozinha e tentar a carreira de programadora de computador. Com determinação e persistência, não haverá limites ao que Jane poderá conseguir quando no comando do teclado visual. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, cientistas trabalham com um sistema de videocomputador que parece ser produto de ficção científica. Bem-vindo. Estou esperando você. Preste atenção. Pode falar. Crie um petroleiro vermelho. Onde? Ali. Coloque um cruzador azul. Onde? A leste das Bahamas. Crie uma traineira magenta. Onde? Ali. Como o computador Hall no filme 2001, este sistema parece ter características humanas. Um de seus computadores lê onde o operador está apontando. Outro entende seu comando verbal. Um terceiro fala em resposta. E um quarto executa as ordens. Faça esse amarelo. Mova aquele. Para onde? Norte do Haiti. Onde? Haiti. Coloque aquele Onde? ali. Embora seja experimental, este sistema é uma prova do incrível potencial da revolução do computador. Estou esperando você. Os primeiros colonizadores que vieram para cá em 1840 nada sabiam sobre ouro. Entre esses pioneiros havia um imigrante suíço chamado John Sutter. Ele esperava que o forte que construíra se tornasse o núcleo de uma nova cidade, Sutterville. A comunidade que ele previra seria religiosa, pacífica e impactante. Para criá-la, ele precisava de material de construção. Sutter montou uma serraria como esta para fornecer madeira para a construção da comunidade dos seus sonhos. Para obter madeira para a serraria, ele mandou homens aqui para o alto da floresta que margeia o rio americano. Aí, na manhã de 24 de janeiro de 1848, um dos homens de Sutter viu alguma coisa brilhando e refletindo na água. Uma pedra do tamanho de uma ervilha ou maior. Parecia ouro. Ele colocou numa pedra, pegou uma outra pedra e bateu nela. Muitas coisas se parecem com ouro, mas quando se bate nelas, fragmentam-se. Pepitas de ouro apenas amassam. Aquilo era ouro, mas para Sutter, a descoberta foi um desastre. Um fluxo cada vez maior de pessoas surgia na região à medida que a notícia sensacional se espalhava pelo mundo. Na esperança de retirar ouro do rio, os mineiros queriam fazer fortuna logo e com facilidade. Não estavam interessados no trabalho demorado e cansativo de construir uma cidade. As terras de Sutter foram logo invadidas por esses homens, que iam para onde bem quisessem e faziam o que lhes conviesse em busca de riqueza instantânea. Sutter havia assumido muitas dívidas para iniciar sua sonhada comunidade. Agora, em virtude de sua agricultura e pecuária terem tido que parar,
Ele deixou Sutterville e subiu o rio americano em busca de ouro também. Alguns homens tiveram a sorte de encontrar ouro e outros não encontraram. Sutter não encontrou quase nada e perdeu tudo para seus credores. Ele morreu finalmente, amargurado e falido. Um homem cujos sonhos foram destruídos pela maior corrida de ouro da história. Quanto a Sutterville, bem, as ideias de Sutter sobre o potencial da cidade eram realmente boas. Nas mãos de um outro proprietário, Sutterville cresceu e tornou-se Sacramento, a capital da Califórnia, o estado do ouro. Acredite, se quiser. Pode ser também o objeto de uma aula de como evitar alguns dos problemas mais difíceis da vida. Furando áreas onde há milhares de extremidades nervosas. E não é só doloroso, mas também é muito desconfortável. Foi uma beleza. Você gostou disso, hein? Foi sim. Verdade? Uhum. Foi divertido? Agora então me fale sobre a raposa, hein? Ela era peluda. O mecanismo pelo qual a hipnose pode eliminar a dor tem sido assunto de sérias investigações nos Estados Unidos. Um dos principais pesquisadores é o psiquiatra Martin Orne. Percepção alterada depende de focalizar sua atenção e utiliza a imaginação. É a capacidade para imaginar profundamente, o que parece ajudar as pessoas a modificarem sua noção de dor. Dr. Orne utilizou a hipnose para tratar uma variedade de distúrbios médicos e psiquiátricos. Curbs é um homem de 52 anos que desenvolveu parkinsonismo prematuro quando tinha cerca de 35. Este tremor das mãos e dos pés tem a tendência de piorar progressivamente. Em acréscimo ao parkinsonismo, ele apresenta também movimentos corporais involuntários que são de origem mais psicológica do que física e são o motivo principal de estar totalmente incapacitado no momento. Gostaria que me contasse como... Um lugar de muita solidão, em pleno círculo ártico, provou ser um cemitério extraordinário. Esta baía na Groenlândia chama-se o Lugar do Pequeno Paraíso. Os cientistas vieram aqui para investigar informes sobre misteriosas covas rasas. Ficam protegidas por uma borda de estranha conformação. Os arqueólogos perceberam que esta seria a oportunidade para investigar uma outra época, um outro mundo. Abrir uma sepultura antiga é sempre um momento de muita tensão. O local pode estar vazio ou conter um achado sensacional. A descoberta ultrapassou todas as expectativas. Tratava-se da múmia de uma mulher esquimó, preservada naturalmente pela temperatura abaixo de zero. Ela morreu há mais de 500 anos, bem antes de Colombo ter descoberto o Novo Mundo. Em questão de minutos, um segundo corpo foi encontrado e depois um terceiro. De fato, foram encontrados 8, 6 mulheres e 2 crianças. Todas elas com suas roupas em notável estado de conservação. Não havia nenhuma causa evidente da morte. E o mistério aumentou com 2 outros fatos. Não havia nenhum homem aqui e em nenhuma sepultura da região. As múmias foram levadas para um laboratório dinamarquês, geralmente utilizado em investigações criminais. Temos que tirar do crânio também. Faremos isso em seguida. Em virtude dos corpos estarem tão bem conservados, eles puderam fazer autópsias convencionais. Os raios-x revelaram evidências de vários ferimentos e doenças. Esmaecidas,
mas ainda visíveis, tatuagens evidenciavam que o impulso de melhorar a aparência é um costume universal. Os corpos também ofereceram a chance de se estudar as condições de vida há 500 anos. Análises de amostras dos cabelos revelaram níveis bem mais baixos de poluentes tóxicos do que na Groenlândia moderna. Um tempo a mais de mercúrio e um oitavo a mais de chumbo. Outros exames dos cabelos também mostraram piolhos antigos bem conservados. Algumas das evidências foram particularmente emocionantes, pois indicaram o que os esquimós estavam fazendo em seus últimos dias. Mesmo os pequenos detalhes eram importantes. Cortes recentes nas unhas desta mulher foram feitos por uma faca que ela estava usando na confecção de roupas e botas de pele. As mais intrigantes dúvidas sobre os elaborados vestidos que as mulheres e crianças estavam usando não puderam ser elucidadas. Por que foram enterradas numa região tão isolada? Como elas morreram? O mistério de suas horas finais permanecerá no passado para sempre. Parece até que os esquimós, usando suas roupas muito bem feitas, eram viajantes do tempo. Eles se conservaram através dos séculos, não para nos dizer como morreram, mas como viviam. Eles vieram e se foram, mas serão lembrados. O povo do lugar chamado Pequeno Paraíso. Este é o Rio de Ouro. O rio americano, no Vale Sacramento, na Califórnia. O ouro está misturado com a areia e o cascalho e é levado rio abaixo das montanhas de Sierra Nevada para o leste. É claro, Descascar uma maçã igual a esta não é tarefa difícil. Entretanto, se você tiver que descascar algumas dúzias, ficaria grato em voltar para 1803, quando o inventor americano chamado Moses Coates apareceu com este descascador mecânico fácil de operar. Uma maçã descascada sem esforço de cada vez. É um mecanismo engenhoso. E é apenas um dos milhares expostos aqui no Museu Henry Ford em Dearborn, Michigan. Alguns deles não se comparam aos aparelhos de hoje para poupar trabalho doméstico. Em 1910, este fez muito sucesso. A lavadora de pratos da família. Basta colocar os pratos aqui dentro junto com 6 litros d'água. E acrescentar o sabão. Fechá-la e girar a manivela. A lavadora de pratos da família não vinha equipada com motor. Você tem que fazer isso por uns 10 minutos. Aí retira a água com sabão, coloca mais 6 litros d'água limpa e roda a manivela por mais 10 minutos. Foi uma ideia que precisava de algumas melhoras. Um exemplo do pioneirismo inventivo que nos trouxe dos aparelhos movidos a manivela como este para o mundo da tecnologia do século XX. Através dos anos, os inventores têm se preocupado com o aperfeiçoamento do automóvel. Uma quinta roda para aumentar a maniabilidade foi um aperfeiçoamento que surgiu várias vezes na história do automóvel. Com ela, o carro pode entrar nas vagas mais estreitas. A quinta roda funciona realmente, mas seu mecanismo pesado a tornou impraticável. O inventor Horatio Casterbill colocou um ventilador no chapéu de palha. Uma ideia que também não pegou.
Problemas comuns muitas vezes inspiram soluções engenhosas. Um giro do botão fazia tocar uma cantiga de ninar e mais uma coisa também. Com o berço automático do Dr. Boric, mãe e bebê dormiam em paz. Os inventos de hoje vão muito além da simples mecânica. A eletrônica sofisticada cria mágica visual. No caso hipotético, 2 membros de uma diretoria saíram da empresa e têm que ser eliminados de uma fotografia de grupo. Para fazer isto, a imagem é lida primeiro por um raio laser. Em seguida, armazenada como dado eletrônico num complexo computador. Agora, com um método chamado de processador digital de imagem, um operador habilidoso pode fazer mais do que eliminar partes de uma foto. Analisando o elemento indesejado e as outras porções do quadro, ele pode substituir a imagem removida por um fundo apropriado. É pintura eletrônica. Ampliando-se a imagem, consegue-se um acabamento fino e a eliminação de qualquer resto indesejado. Somente outro computador pode descobrir as alterações realizadas. Para os olhos comuns, elas são indetectáveis. As mudanças feitas por este sistema podem ser sutis, mas eficazes. Um diretor de arte, insatisfeito com a cor dos olhos da modelo, pode desmontar a foto em seus blocos elementares e substituir a cor verde pela cor azul. Um efeito que costumava levar horas de trabalho de um pintor pode ser conseguido em minutos. O sistema não está limitado a alterar a aparência humana. Pode transformar a conhecida paisagem de Manhattan. A seguir, penetre no antigo túmulo esquimó. Descubra por que os cemitérios em Hong Kong são lugares de descanso temporários. Uma coisa bem simples. Sem dúvida é isso que a maioria das pessoas precisam quando o problema em questão é um túmulo ou uma lápide. Entretanto, ao caso de Henry J. Uldridge, nascido em 25 de janeiro de 1822 e falecido em 13 de maio de 1899, aqui em Mayfield, Kentucky. Uldridge pode ter morrido, mas tomou providências para não ser esquecido. Sua profissão era treinador de cavalos, sua paixão, a caça. Aqui, ele homenageou sua montaria de caça preferida, Fop. E estes representam seus cães. Eles e Uldridge estavam sempre perseguindo raposas e gamos. Uldridge era um inveterado solteirão, mas aparentemente tinha grande amor pela família. Isto homenageia sua mãe. Estes homenageiam seus irmãos, suas irmãs. Até suas sobrinhas netas são lembradas. O próprio Uldridge está enterrado aqui, embaixo do entalhe de sua espingarda preferida. Quanto ao resto das estátuas, bem, nenhuma das pessoas está enterrada neste local. Ninguém. Tudo isto é para o falecido Henry J. Uldridge, um testamento de uma família e uma vida que ele amou. Uma residência permanente e 17 monumentos. Na densamente habitada cidade de Hong Kong, nem se pensa em desperdiçar terrenos. A terra tem que ser cuidadosamente racionada, mesmo para os mortos. Aqui, o túmulo não é o lugar do descanso eterno. Os coveiros passam mais tempo retirando os mortos da terra do que enterrando-os. 7 anos é o tempo máximo permitido.
Independentemente da riqueza ou da fama, o falecido tem que ser exumado para que outro morto então seja enterrado em seu lugar. Os ossos retirados da sepultura são espalhados ao sol. A exposição diária faz parte de um processo de purificação. Todas as noites eles voltam para os seus sacos plásticos. Pela manhã eles serão expostos novamente num processo que pode levar até uma semana. A retirada é constante, mas cuidadosamente etiquetada e numerada para assegurar que os ossos que nasceram unidos permaneçam unidos. A maioria dos restos vai para uma das estruturas chamadas Fodsang Dunshun. Eles se parecem com um edifício comercial, mas são cemitérios de muitos andares. Em lugar de irem a um cemitério, os parentes vêm aqui visitar os seus mortos. Cada uma dessas 7.000 criptas embutidas torna-se um pequeno, mas permanente lar para os ossos que foram transformados em cinzas através da cremação. A Casa dos Mortos é um lugar de constante atividade. Embora este seja o fim da jornada para o extinto, ele ainda faz parte da família. Segundo a crença dos antigos, eles ainda apreciam a companhia, os alimentos e o incenso queimado pela família. A visita constante a milhares de criptas por milhares de parentes significa que neste cemitério os mortos descansam em paz, mas não em silêncio.